Rio Previdência, 24 bilhões. Rio Previdência e Executivo junto, a folha custa aproximadamente 42 bilhões de reais. Depois eu vou detalhar um pouco o Rio Previdência, para vocês entenderem. É 42 bilhões que sai do Tesouro. A folha do Executivo, a folha dos ativos sai toda do Tesouro. A folha do Rio Previdência tem umas 3 ou 4 fontes de recurso. Fontes vinculadas é dinheiro que entra com destino específico. Recursos próprios, que a gente chama de recursos que ficam, que são originários de fundos específicos, como, por exemplo, o fundo do judiciário, que vem de quê? Dos emolumentos e das taxas. Isso que são recursos próprios. Não era do judiciário as taxas. Sim, lá atrás, né? Isso de 96 para cá, mais ou menos, passou a ser do... Tomara que fosse só para obra. Bom, o fato é que quando você soma isso tudo, a pirâmide em vermelho diz quanto o executivo gasta para pagar o pessoal dele só, e quanto o executivo gasta na sua máquina. Quando você compara os gastos com as receitas, e depois vai ter outro quadro, o rombo é 10,7 bilhões. Fácil de falar, mas no mundo real, inadministrável. Próximo. Aqui estão as despesas, aqui está falando de despesa, quer dizer, por grupo de gasto. Pessoal, 48 bilhões. O que ele está botando ali? Ativo, inativo, pensionista, contribuição patronal. Você acabou de falar em 42. Então, mas depende como é que você... O que você bota dentro desse saco. A rigor, daria aí, porque tem que contar com gasto pessoal. Despesas obrigatórias de mais despesas, tá? 80,8 bilhões. Próximo. Então, estou mudando do capítulo do orçamento para falar do buraco. Então, ficou caracterizado que o orçamento 2020 negativo de 10,8. Pode ser que desses 10,8 a gente consiga, em 2020, não ter 4,5 aproximadamente. Por quê? Porque é a parcela do serviço de pagamento da dívida à União. Isso só é possível se a gente renovar o regime de recuperação fiscal em outras bases, isto é, sem ter que pagar até 2023 o serviço da dívida. Aí a gente cai o déficit de 10 para 6, grosso modo. O clima está favorável? Não. E por quê? O nosso governador, apesar de ter ganho a eleição, ele se acha, não vou adjetivar que não deu, ele se acha, pronto, ele se acha. Ele se acha. Declarou candidato a presidente. Não, ele se acha, porque se eu for adjetivar, eu vou perder o controle da língua. Ele se acha. E dentro das premissas dele, ele é o principal articulador para a renovação do plano, né? Porque ele tem que conversar com o ministro da Economia, que deve ser uma conversa, desculpe, de esquizofrênico, porque todos dois têm um ego lá no céu, né? É pensar uma conversa do Wilson com o Paulo Guedes. O Wilson diz assim: eu sou o seu futuro presidente da República. E o Paulo Guedes vai dizer: e eu sou ungido por Deus.
essa conversa eu gostaria de ver. Mas é a obrigação dele. E nos membros do Tesouro Nacional, da AGU, para costurar isso, de lá com o seu secretário de Fazenda, etc. É uma conversa altiva com o presidente da República. Chame-se ele Jair ou Bolsonaro, não importa. É o presidente da República de plantão. Conversa altiva. Bom, mas não é isso que ele faz. Ele resolve acuar o presidente, como ele fosse mais forte. Né? Ele é o cara. E aí está o resultado que vocês estão vendo. Os dois em rota de colisão. Mas não é porque só a questão da presidência, não é só porque envolveu a família toda, passou a ser questão pessoal. Eu não vou detalhar isso, mas eu contei já parte dessa história do presidente, que é, no meu entendimento, um caminho de litígio irreversível. Posso brigar com o Maranhão brigar comigo na política. Agora, se ele passa a agir contra a minha família, contra a família dele, não tem jeito. E é o que está acontecendo hoje. Aí quais são os interlocutores fortes que a gente tem em Brasília para renovar isso? Forte. Rodrigo Maia e o senador Bolsonaro, o Flávio. E por que o Flávio? Porque foi deputado com a gente. Eles têm uma relativa intimidade. E é da família o mais equilibrado. Ou menos desequilibrado. Ou, como diz o Maranhão, o menos desequilibrado. Mas quem o disse foi o Maranhão, não fui eu. Bom, o governador perdeu o diabo. E a gente tem tentado fazer isso. Porque se não renovar o regime em novas bases, eu vou voltar aqui um ano, todo mundo triste, e você tinha toda a razão. O Estado não vai mais pagar folha, etc. Vai estar um caos geral de novo. E o projeto do Wilson acabou, se isso acontecer. Bom, então, diante disso, primeiro número macro, né? Orçamento negativo em 10,7. É o que a gente está votando hoje. Hoje não, a gente está votando esse mês. Ontem encerrou o prazo de emenda. Próximo passo é a Comissão de Orçamento dar o parecer para as emendas e depois plenário. O orçamento tem que aprovar obrigatoriamente nesse exercício. Em geral, a Assembleia, logo que inicia dezembro, no máximo, bota-se para votar. Restos a pagar. Primeiro vamos traduzir, ô Carlinhos, o que é restos a pagar, já que o senhor é secretário de Fazenda. Restos a pagar é tudo aquilo que o Estado empenhou, né? Todo mundo sabe, o funcionário público, uma obra ou um contrato tem que ter a nota de empenho. Empenhou, liquidou, isto é, a fatura entrou, alguém atestou que o serviço foi prestado e não pagou. Empenhou, liquidou e não pagou, é restos a pagar. Passa de um ano para o outro. O Estado deve de restos a pagar em 31/12/2018, aí não é projeção, é levantamento feito na prestação de contas, né? 18 bilhões e 800. 18 bilhões e 800. E em 17 era 20. Diminuiu. E já diminuiu mais. Hoje não é 18, já deve estar aí para uns 15. Até zerar. Qual é a proposta deste governo? Não mexer mais no resto a pagar. Trabalhar com o resto a pagar zero. Quer dizer, não gerar mais restos a pagar. A proposta. Então, o segundo número de quebra é esse. Devo ao mercado aqui interno, 18 bilhões. Eu sempre fico assim, eu acho esse número inacreditável. Porque ou os fornecedores quebram todos, ou parte desses restos a pagar
teve corrupção adoidado, não são reais, serviços prestados ou material comprado e não entregue, que não é possível, o mercado tinha que desabar e quebrar inteiro, é muito dinheiro. Qual é a equação para isso no futuro? Difícil, pois não? Salários não pagos. Não perguntar, senão fica muito burocrático. Salários não pagos. Não está em resto a pagar. Não está porque não tem salários não pagos. Infelizmente, não tem salário não pago. Pode ter alguma dívida específica, um triêniozinho que atrasou, uma demanda judicial de um funcionário, isso pode ter, mas senão esses números subiriam gigantescamente. E por que as contas do Pezão têm que ser rejeitadas? Eu, evidentemente, eu voto pela rejeição das contas escrita na Comissão de Orçamento desde 2014, desde a última do Cabral. Um dos quesitos é esse. Você não pode acabar o governo deixando dívida para o governo seguinte. A não ser que você tenha em caixa, você pode deixar dívida, mas deixar em caixa o mesmo valor. Não é que deixa em caixa 18 bilhões. Então, só esse quesito joga as contas por ralo. Né? Próximo. Então, volto a dizer. E aí, eu queria que você voltasse só para dar uma última explicação. Lá naquele quadro das receitas, é duas transparências antes. Vai, mais. Esse. Como é que funciona o Rio Previdência? Aqui tem a opção de inativos, infelizmente não tem nenhum pensionista aqui. Como é que funciona o Rio Previdência? Ele tem receita própria? Tem. Qual é a receita própria do Rio Previdência? Contribuição individual, contribuição patronal e, eventualmente, algum bem que ele venda. Essas são as receitas próprias. Volto a dizer. A alíquota de 14 e 28 incide sobre todos os ativos, mas para os inativos não tem patronal em inativo. Já cai um pouco a receita só tem patronal, só tem em ativo. Inativo não tem contribuição patronal. E o desconto individual do inativo é somente acima do teto do INSS, que é 5 mil e quebrado. Abaixo do teto do INSS não tem desconto nenhum. Imagine, se eu ganho 20 mil de aposentadoria, meu desconto não é em cima de 20 mil, é 20 mil menos 5, que dá 15, aí que bota a alíquota de 14. Então, já existe isso que muita gente também não sabe. Então essa é a receita própria. Isso dá para pagar a folha? Não. Isso paga, quiçá, uns 20% da folha. E o resto, os 80%, eu não falei que a folha total é 21 bilhões? Recurso do Tesouro. Aí o que o gestor fez lá atrás, quando criou o Rio Previdência? Vinculou todo o royalties de participação especial, com exceção daquele que vai para o FECAM, o Fundo de Conservação Ambiental, e aquele que vai para o Fundeb, todo o royalties de participação especial passou a ser receita do Rio Previdência. Bom, isso dá praticamente uns 90% de tudo de royalties de participação especial que vem para o Estado. Então, eu estava vendo uma entrevista com o atual diretor do Rio Previdência. Bom, o Rio Previdência está bem, vai pagar todo mundo, e possivelmente no ano que vem continuará
nesse mesmo equilíbrio. Qual o efeito do gestor aí, zero? É por causa disso aqui, ó. A receita do ROT foi a 14 bilhões. Então você soma 14 com aqueles. Esses 14 aqui já vai dar quase 70% da folha. Porque quando em 18, não tem aqui a receita, foi na hora de 9, pagou 50% da folha. Se esse ROT desaba, lascou. Porque aí o que você faz? Você bota tesouro, fonte 00. Aí quando você bota a fonte tesouro 00, conta como despesa de pessoal. Aí teu gasto pessoal passa dos 70%. Hoje, o executivo está com menos de 40%. Por quê? Porque essa matemática falaciosa não computa esses 14 milhões. Isso é disfarçado, é recurso do Rio Previdência. Ele não conta como recurso do Tesouro. Está entendendo? Mas já tem uma orientação do Tesouro Nacional, que foi essa embarcada pelo Tribunal de Contas, e aí a regra ainda precisa ser mais aprofundada, que a partir de 22, 23, vai contar como despesa de pessoal. Qual o problema? O problema é o seguinte: quando passa 60, as contas podem ser rejeitadas e tem uma série de penalidades para o funcionalismo. É só isso. Uma delas é reduzir salário proporcional à redução de jornada de trabalho, que está na PEC do ministro da Economia, né, que está nessa hora. Aliás, eu aconselho vocês a lerem, mas não lê de manhã. Se você lê de noite, não vai dormir. Pacote de maldade sem fim, viu, mano? Pacote de maldade sem fim. Eu quis mostrar esse quadro, que é hoje, 14 anos, eu estou gastando 36% por causa disso. Na hora que contar isso com despesa do pessoal, estoura. Porque como é que é esses limites? São dados pela Lei de Responsabilidade Fiscal. O Tribunal de Justiça pode gastar até 6%. O Ministério Público pode gastar até 2%. A Assembleia Legislativa pode gastar até 1,6%. O Tribunal de Contas pode gastar até 1,4%. Aí quando eu somo 6 com 3, 9 com 2, 11. 60 menos 11, então o limite do executivo é 49. Entendeu o limite de cada um? Aí a defensoria ainda não aprovou a regra no LRF, então ela está no bojo dos 49% do executivo. Vamos voltar lá, para a gente agora mudar o tema. Eu vou correr um pouquinho mais para depois abrir o debate. Então o que a gente quer mudar? O que a gente quer mudar, primeiro, é acelerar a cobrança da dívida ativa. São os temas mais fortes da CPI. Aquilo que eu falei, a dívida ativa está em 106 bilhões. Desses 6 bilhões, um otimismo só é recuperável 45 bilhões de reais. E aí, o que eu... Uma das grandes lutas que não acontece é que tinha que ter um sistema de informática único que tivesse interligado a Fazenda, a Procuradoria, que tem que cobrar a dívida ativa, e o Poder Judiciário. O Poder Judiciário se modernizou, mas o Executivo não. Se eu tiro peço um relatório da dívida ativa para a Fazenda, vem um número diferente da Procuradoria. E os procuradores, estou aguardando chegar uma mensagem, se não chegar eu vou procurar a emenda constitucional. O procurador pode ter escritório. Né? O que já diminui a sua dedicação. O que é que eu queria? O procurador, quer ter o seu escritório, eu não posso mexer nisso. Eu não posso. Mexer na lei orgânica dele, por iniciativa do parlamento, não pode. Tem que ser iniciativa. Mas que eles não assumam o cargo de chefia. Quem decide quais são
as características para ter o quadro de chefia, para atender o executivo com o legislativo. Mas ele tem um escritório, mas não mexe na área tributária, só mexe em outras atividades da área civil. Pô, e o outro que mexe, que é amigo do amigo? Os 2 procuradores que foram presos, o foram por quê? Via seus escritórios de advocacia, mas não foram. Quem está dizendo isso não é o Maranhão nem eu, não. Quem disse foi o Ministério Público Federal. Bom, então a informatização, essa mudança e uma terceira, que eu já dei como desafio à CPI, tanto a Procuradoria como a Fazenda, como ao próprio Tribunal de Contas. É interpretar essa questão da certidão positiva com caráter negativo. Por quê? Tem uma lei, que eu sou um dos autores, que diz claramente o seguinte: se você está inscrito em dívida ativa, você não pode gozar de benefício fiscal. É um pouco por viva a uva. O que é o benefício fiscal? Eu estou te dando dinheiro. Né? Não é que está saindo do meu bolso, mas está deixando de entrar na arrecadação. Estou renunciando, estou te dando dinheiro. Por via de consequência, não pode estar me devendo. Mas aí os dons procuradores, não podemos, deputado, porque eles têm certidão positiva com caráter negativo. E peraí, então vocês se virem e achem uma saída. Então essa é uma luta. E a hora que eu chegar para a Petrobras, legal? Petrobras vou provocar aqui o Maranhão. Para a Petrobras é o seguinte, ó. Repeto, há pouco eu falo dele, todo o benefício do repeto vocês não vão ter mais, a não ser que vocês me paguem. Eu garanto que a Petrobras vai pagar. Ou manda acelerar todos os processos para julgar. É uma forma, se for absolvida, ganhar na justiça, acabou o processo. Se perder, paga. E a outra é uma lei que está no Congresso Nacional, a gente tem um projeto de lei aqui, mas não adianta a gente tramitar porque estamos aguardando o Congresso Nacional. É definir o que é devedor quanto mais. E as penalidades que tem o devedor quanto mais. O que é devedor quanto mais? É esse cara mesmo que arma essa história de ficar escrito na dívida ativa. Ele deixa de recolher, aplica e fica na justiça empurrando com a barriga. Sistematicamente faz isso. O que ele é? Devedor quanto mais. Ele está aplicando um artifício em cima do Estado. Então caracterizou pau nele. Tem o refis também, o cara faz, depois não paga. Não, o refis é outra história. O refis nesse momento está proibido. Refis é uma maneira sofisticada que os economistas utilizam. Vai dizer, você está me devendo, eu vou te tirar o juro, só vou ter correção monetária, se você pagar cash eu te dou abatimento de 70%, o restante você paga em 5 anos. Então, o refis, que devia ser uma coisa exponencial, nos últimos anos vinha acontecendo de 2 em 2 anos. Aí o cara faz lá o refis, aí quando chega a parte das parcelas que ele tem que pagar, ele começa a tornar tudo de novo. Aí vem o refis do refis. Um prêmio ao sonegador. É um prêmio ao sonegador. Quando a gente já lê, devia ser o seguinte: devia ser um prêmio ao bom pagador. Bom, vamos em frente, senão a gente não acaba. E quando eu divulguei isso, é o seguinte, agora já é obrigado por cada lei que a gente fez. A Fazenda divulgar quem são essas pessoas. Acabar com essa história que é sigiloso. Mas devendo mostrar, todo mundo tem que saber quem é. Pô. Na justiça não tem mais nada correndo em sigilo. O que sigilo tem na justiça hoje? Não tem sigilo nos processos criminais. As operações nas Vajadas são vazadas a cada 24 horas. Eu não sou. Por que o devedor do Estado não tem que ter sigilo para proteger?
E a famosa inércia, que eu falei negócio do escritório, isso tudo é lento. Foi para a justiça, foi para a procuradoria, tudo é lento. Vamos em frente. Aí é no sentido de fazer uma mobilização na procuradoria, uma proposta que a gente fez. E a procuradoria, já estamos mudando essa lei, já foi votada em primeira, foi em segunda, ele tem dois critérios lá dos parcelamentos da dívida. Tem uma lei que foi feita pela Fazenda, que parcela em 60, e tem outra que foi feita pela Procuradoria, que parcela em 120. Ô, Marião, hora que tu joga para um, hora que tu joga para o outro, tudo aquilo que pode jogar é ruim. Então a gente está unificando isso, acabando para de 120, tem uma legislação única de parcelamento em 60. 5 anos. Próximo. Lei Candir, não vou repetir, já falei. É uma lei que a União liberou os fornecedores, os produtores de petróleo, porque o Rio de Janeiro, nosso produto primário é petróleo, de pagar a alíquota de CMS. E aí eu tenho uma boa notícia hoje. Quer? Uma boa notícia hoje. Primeiro, que o dia 20 de novembro ia ser o julgamento do Tribunal Supremo sobre a questão da lei da partilha. Que a tendência era reconhecer os artigos da lei da partilha e pegar o nosso lote e distribuir para o Brasil inteiro. O Estado do Rio de Janeiro, daqueles 14 bilhões, de cara, para começar a brincadeira, perde 40%, o Estado. E os municípios perdem 80%. Então, Macaé, Campos, um pouco Niterói, até um pouquinho Caxias, um pouquinho, né? Vai Rio das Ostras, Cabo Frio, Saquarema, Maricá, vai tudo pro ralo. É uma porrada para liquidar. Então a ministra Carmen Lúcia retirou de pau. Cedeu as expressões, retirou de pau. Isso resolveu? Não. Empurrou para a barriga. Vai. Bom, concomitantemente, hoje, a Assembleia Legislativa vai entrar com uma ação direta de inconstitucionalidade, respeitando o nosso juiz Madin, contra um inciso de um dos artigos da Constituição Federal, o artigo 155, que diz que todos os derivados de petróleo, o ICMS é cobrado no destino. Nós vamos entrar com a ação direta de constitucionalidade. Foi uma emenda constitucional, a Constituição de 88. Vai ter um jogo. José Serra. Vai ter um jogo exatamente em cima dessa decisão. Porque você tira o combustível, passa a cobrar na origem, só um passo para a gente arrecadar muito mais e isso chegar ao próprio petróleo. E cobrar o petróleo na origem é mole. É só botar mapa medidor em cada poço de exploração. Mapa medidor, Paulo César, o Aracá, que sabe bem o que é, porque tem lá no Bandu, tem no Imonana Laranjal. Fazer as leituras do que está extraindo e ter a alíquota de CMS em cima. E aí não precisa nem fazer lei, porque eu já fiz uma baseado na lei Noel, metendo a alíquota de 18%. Então ela está vigindo, mas não está sendo aplicada para o dispositivo constitucional. Ninguém representou contra ela exatamente porque ela não está. Mas se isso muda, não precisa nem fazer lei, a lei já existe. Não precisa nem mais de voz. Aí esquece. A gente pode abrir mão para distribuir isso para o Brasil inteiro. Pode distribuir para o Brasil inteiro. Não, a boa notícia é exatamente isso vai acontecer hoje, mas não aconteceu. É o inciso 1º do parágrafo 4º do artigo 155. Nas operações com lubrificantes e combustível derivado de petróleo, o imposto caberá ao Estado onde ocorrer o consumo. Evidentemente, se a gente decreta a inconstitucionalidade dele, vale a regra geral, que incorre aonde? Na produção, na origem.
O quê? Qual a probabilidade de Se eu conseguisse adivinhar uma decisão do ministro Supremo, eu garanto a você que eu já teria ganhado na Mega Sena. toda semana? Eu acho grande. Porque se, porra, desculpe, todo produto é cobrado na origem, porque petróleo e minério tem que ser no destino. Aí você diz assim, como disseram, mas eles têm royalties de participação especial. Bom, mas agora o royalties de participação especial não vai ser dividido por todo mundo? Qual é a justificativa? Ou a gente fica com royalties de participação especial, ou fica com imposto na origem. A gente não pode perder nas duas pontas. Porque aí, como diz aqui o Maranhão, você pegar o pacto federativo e rasgar. E aí, se isso acontece, apesar de eu não ter tanta disposição mais para isso, mas eu prometo me inscrever aí com os Bolsonaro no curso de tiro e pregar a independência do Estado do Rio de Janeiro. Nós estamos formando um Kuwait. Vamos fazer a libertação, uma frente de libertação nacional. E o nosso comandante vai ser o Maranhão. Você topa, Maranhão? Vamos voltar no passado. Lembra das frentes de libertações nacionais? Mas é verdade, cadê pacto federativo? Então, essa DIN, meu caro, se vai ter sucesso ou não vai ter, é difícil dizer. Mas é uma pauta de negociação. São duas ações no Supremo, em sentidos opostos. Entendeu? Porque correr aos gabinetes dos ministros, já se fez isso. Eu mesmo fui com outros deputados lá, fiquei na minha hora, falando sobre esse tema com o ministro presidente Dias Toffoli. Mas eles ouvem, sorriem, recebem bem, e aquele sorriso enigmático quer dizer o quê? E aí é fato concreto. Por isso que eu estou dizendo que é um monte, isso vai acontecer hoje, ainda não aconteceu. Bom, isso faz parte da própria ação, citando essa. Isso não tem importância agora, só quando a gente ganha. Vamos em frente. Bom, aqui um capítulozinho, muito rápido, porque é difícil de explicar. A metodologia de cálculo dos royalties e participação especial em cima do gás, no meu entendimento, é errado. A gente já demonstrou, tentou demonstrar isso diversas vezes na ANP. E a ANP diz que é certo. E o Estado desistiu de lutar. Então nós estamos trabalhando em cima de algo impossível, porque a gente não tem apoio para mudar. Mas tem apoio para mudar uma outra coisa que está ligada ao gás que eu vou mostrar. Deixa eu só falar no 7. Partilha versus concessão e cessão onerosa. O sistema de partilha só é bom para a União. Eles levam tudo. O sistema bom para a gente é concessão. Porque na concessão, o que o cara bida, o que o cara dá de lance, fica para a União também. Não fica para a gente. Mas a participação nossa no processo do ROIT-PE é maior. E dá mais agilidade a quem quer entrar no processo licitatório. Esse leilão demonstra isso. A União, depois desse leilão, o que a gente ganhou com isso? 1 bilhão, esse que aconteceu agora. 3% de 70, de 35 bilhões. Isso a gente ganhou como? Era da lei geral? Não, é que agora o Senado, o governo, a título de generosidade, pegou um pedaço da seção onerosa para distribuir para estados e municípios. Mas o restante ficou com a União, fora o que ela vai receber da produção, que vai ser aproximadamente 29%. Receber em óleo, depois ela recebe em óleo e vende, né? Para frente. Antes do repito, vai um pouquinho à frente. Eu quero mostrar aquele quadro do gás. Será que você não botou? Vamos lá, vamos passar rapidinho.
do gás. Volta. É isso aí. Olha só, que sacanagem, desculpa. Isso é descoberta nova, está no relatório. Uma recomendação. Instar, quer dizer, provocar a LP a discutir com o governador do Estado qual a política de exploração de óleo e gás nas bacias produtivas e lindeiras. Lindeira é termo de topógrafo que eu fui, vizinho, ao Estado do Rio de Janeiro. Em tempo, também discutir a adoção e aprovação do plano de desenvolvimento para as empresas concessionárias no tocante à rejeição do gás. A média que a gente perdia de gás produzido era 10%. Nos últimos 10 anos, passou para 20%. E com isso, nós deixamos de arrecadar em uma década 2,8 bilhões de reais. Isso representa que nos próximos 20 anos, a gente vai perder, possivelmente, 30 vezes mais. E por que a gente está perdendo isso? Chega lá, a Petrobras ou qualquer concessionária da NP, para aprovar seu plano de desenvolvimento de negócio. Ela diz assim, olha, a Rota 3 é um duto que vai na bacia de Santos para levar o gás até o Comperj. O Rota 3 não está pronto, é verdade. A previsão é para o ano que vem. O mercado não dá para absorver esse gás todo. Esse gás é um gás que dá mais trabalho e tem maior custo, porque é um gás mais abrasivo, mais pesado, etc. Então, o que eu quero fazer? Eu quero tirar o óleo e reinjetar o gás. Porque para queimar, tem taxas de controle, só pode queimar pouco. É controlado por organismos, inclusive internacionais. Então, o que está acontecendo? O pessoal está extraindo o gás e está reinjetando para usar no futuro. Conversa de boitadá, porque na hora que você reinjetar, você vai perder esse gás definitivamente. E com isso a gente deixa de receber royalties de participação especial. E a gente opina sobre isso? Não. E a ANP se baseia em o quê? Um decreto de 98, bem nebuloso sobre esse tema. Então a gente apresenta, vai em frente. Não é simplesmente, você vê aí, ó, ano a ano, até 2030, quanto vai ser reinjetado, quanto vai ser aproveitado, vamos em frente, para chegar àqueles números, volta lá. E isso é um trabalho de umas 5 ou 6 folhas, foram perguntas que a gente mandou para a NP, para eles mesmos responder com números. Então não tem nada aqui inventado na minha cabeça. Então eu quero só mostrar como a gente perde dinheiro aos quilos por falta de vigilância e negociação. Não, volta lá, inicial falta mais 3 tempos para acabar. Volta. Aí não repeto. Repeto, é um regime especial para a produção de petróleo. É o título. É a linha de regime. É um regime especial só para a produção petrolífera. Nasce de um convênio com o CONFAZ. O que é CONFAZ? É o Conselho dos Secretários de Fazenda do Brasil inteiro. Eles podem editar normas previstas na Constituição, que tem força como se tivesse força de lei. É algo absolutamente, está na Carta Constitucional, mas talvez não tenha em país nenhum do mundo, Constituição nenhuma. Um órgão composto de secretários de Fazenda que mudam a critério dos chefes dos executivos, que tem força para deliberar o Brasil inteiro nessa área de ICMS, inclusive de petróleo. É algo absolutamente fora de propósito, mas é assim. Então, Parece que é por unanimidade. não, agora ele está guerra fiscal, né? mas agora não era por unanimidade, agora não. É por região.
Região Sudeste decide Rio de Janeiro, Espírito Santo, São Paulo e Minas Gerais. Agora é por região, 4 estados. Guerra fiscal. Exatamente. Mas por isso que dividiram por região também. Porque as realidades são muito distintas. O Congresso Nacional aprovou uma lei para renovar o repelto. Para renovar o repelto, que já existia. E aí definiu que a alíquota que vai pagar as empresas que exploram petróleo é 3 pontos percentuais. Alíquotazinha, camarada. É 40 e tanto. 2042, salvo erro de memória. E qual é a grande novidade? Todo dia vocês veem no jornal. A Firjan, então, adora produzir esses números. Vamos gerar 1 bilhão de empregos. A receita vai aumentar em 4 quatrilhões. No mundo real, na contabilidade do Estado, eu não vejo isso acontecer. Nem na geração de emprego. 3%. Aí, teve a lei complementar, o CONFAS regulamentou, mas o Supremo já decidiu, decisão, que para você internalizar, quer dizer, você pegar uma decisão do CONFAS e fazer valer no seu estado, tem que ser por lei. Aí o governador de plantão, era o Pezão, estava precisando receber para completar a folha do mês de novembro ou dezembro, fruto de uma questão da Petrobras numa plataforma, 400 milhões, internalizou o repelto por decreto. Não mandou lei para a Assembleia. O Espírito Santo o fez por lei e São Paulo também fez por decreto. Eu reagi, mas não consegui, fiz um decreto legislativo para caçar o decreto do governador, não consegui botar em pauta, porque todo mundo fica assim, bom, mas se a gente, a Petrobras não paga a folha, a chantagem, a folha virou chantagem. Eu entrei na justiça, uma ação direta de responsabilidade aqui no PJ. Em 1 ano e meio, 2 anos, pedido liminar. O processo está prontinho para ir a julgamento. Até hoje, o desembargador não mandou para pedir pauta. E eu pedi audiência a ele, muito simpático. Falei, esse desembargador veio aqui para te explicar um pouco o que é repelto. Tudo está escrito, para me explicar. Eu me queria dizer ao senhor que nessa luta o senhor vai receber pressão da Firjan, da Petrobras, do Ministério de Minas e Energia, do governo do Estado. Olha, o senhor vai receber pressão do diabo e eu não posso pressionar o senhor. Não. Mas estou querendo esclarecer, porque o senhor pode jurídico, eles têm que fazer isso por lei. Porque para abrir a discussão, se esse é o melhor caminho, estou aguardando a decisão. Está lá o número da representação para dizer que tudo que eu falei é verdade. Volta lá, volta lá. Deputado, permita só. Pois não. Vou botar um pouco mais de pimenta. Pois não. O deputado falou aqui, uma alíquota camarada, né? 3% de imposto. Tá? E esta alíquota camarada está sendo concedida só para empresinhas tipo Petrobras, ExxonMobil, Chevron, o diabo, empresinha, a menorzinha dessa aí fatura 70, 100 milhões de dólares por ano. Certo? Nós estamos premiando mega empresas em detrimento do Estado que está em dificuldade. Isso vale para o Estado do Rio, vai para todos os demais estados. Isso aí tem um efeito também, me parece, devastador sobre a indústria brasileira. Né? Na medida que o cara traz produto por fora com uma alíquota vagabunda dessa, você está aniquilando também a iniciativa industrial brasileira. Não sei se é pertinente, mas isso está dizendo pertinente. Não, absolutamente pertinente. E quem aglutina todos os interesses das grandes exploradoras de petróleo é o IBP, Instituto Brasileiro de Petróleo, no qual eu me tornei, por eles, não a recíproca verdadeira,
inimigo público número 1. Eles gostam de mim igual gostam do diabo. Ou não, né? Pode ser o contrário, eles podem gostar muito do diabo também. Eu estou falando do diabo porque está muito em moda falar dele. Voltou à moda de novo. Mas eu tenho lutado por uma saída, né? Porque o estado do Rio de Janeiro é desindustrializado. Com essa proposta, se eu tenho uma grande empresa que vou fornecer para a Petrobras em São Paulo, por que eu venho para o Rio de Janeiro? Eu vou pagar mesmo 3%. Por que eu vou montar a indústria aqui, vou contratar gente aqui? Por quê? Eu produzo de lá. Então, a produção maiores industriais dos campos de circulação vem de petróleo, de São Paulo e Minas Gerais. Bom, então o que eu quero? A Confaz ainda não decidiu, vai ter lutado, o secretário de Fazenda às vezes apoia, às vezes não. Nessa luta a Firjan também entra. É que esses 3% sejam recolhidos única e exclusivamente pelas produtoras de petróleo. Porque eu acabo com a sonegação, é facílimo de fiscalizar, meia dúzia de empresas, e todos os fornecedores miúdos do Rio de Janeiro não têm que pagar imposto nenhum, porque quem vai recolher, entendeu? Aí daria... Substituição tributária. Não é bem substituição, porque na substituição vai um recolhendo e se creditando para o outro. Jogaria só no produtor final. Que no fundo, por acaso, é o conceito que está se discutindo da reforma tributária. Esta reforma tributária, quando ela se completar uma década depois, se for sempre vai ser aprovada, ela é bom para o Rio de Janeiro. Por quê? Porque ela tributa o consumo. Nós somos campeões brasileiros de consumo, não é São Paulo. Porque quando a gente fala consumo, a gente pega o consumo, subtrai da produção, e isso que é consumo. Como São Paulo produz muito, né, o consumo dele é menor que o nosso, que é o consumo, ele é consumo líquido. E nós somos desindustrializados, o nosso consumo é máximo. Então o conceito seria isso, um pequeno empreendedor passa a ter uma cadeia de fornecimento importante, porque quem vai recolher o imposto é o último, sem precisar de substituição tributária. Porque a substituição tributária é um assalto a quem produz, e é o comerciante. Porque você recolhe o tributo antes de vender, pô. Tu vai no mercado, pega dinheiro a juro, paga o tributo quando você ainda não vendeu. Isso que é substituição tributária. Bom, vamos em frente para a gente acabar e ter as perguntas. Vamos lá. Bom, isso eu já falei. Aí a gente está exigindo que esse cálculo dos incentivos tenha uma forma, uma metodologia que guarde algum grau científico, não o chutômetro que é hoje. Aliás, não é só aqui, não. Quem lê a reforma aí do Paulo Guedes vai verificar que uma das metas lá está nos incentivos dados pela União. Sair de 4% do produto interno bruto para 2%. Aqui eu estou apresentando a emenda constitucional na terça-feira, foi a única coisa da reforma que me interessou. Mantendo os mesmos números 2 e 4, mas não em cima do produto interno bruto, que fica muito alto aqui, em cima da receita corrente líquida. 2% da receita corrente líquida, em torno de 60, daria hoje, conseguir aqui um quadrênio, 1,2 bi. Eu estou gastando 8. Quando essa emenda constitucional for publicada, os setores incentivados vão se juntar no IBP e querer me enforcar em praça pública. Mas tem que apertar o gargalo, até porque uma das metas do regime é a redução dos incentivos. Outra. É aquilo que eu falei. Tem que ter um plano estratégico de desenvolvimento econômico e social.
Isso tem que ser... A lei orçamentária tem 3 fases, né? PPA, plano plurianual, quando você diz as suas metas para 4 anos de governo. Depois, ano a ano, vem a LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias. Depois vem a LOA. O PPA é um saco de gato, porque tinha que ser montado em cima de um plano estratégico. Os mais antigos, né, ouviam falar dos planos quinquenais de desenvolvimento do país. Aí tem diversos grandes economistas, Celso Furtado, né? Pelo menos se tinha ali um produto que orientava o Estado brasileiro. Agora só tem projeto de governo, e cada governo é muito diferente. Não tem fundo estratégico. O mercado resolve tudo. O mercado passou o senhor dos nossos destinos. Como o mercado tivesse consciência, né? Vamos lá, vamos parar aqui, porque... deixa eu falar aqui no Comperj, a última. Comperj, a gente conversou muito com o Ministério Público, e o Ministério Público já fez um TAC, função de 5 ações civis públicas. E como é que está o Comperj? A primeira fase dele é para produzir gás, a famosa UPGN, Unidade Produtora de Gás Natural. Para ela entrar em produção, precisa acabar as instalações, está na fase final, e ter o duto da Rota 3, que vem da Bacia de Santos. Deve se concluir em 2020. Então, a expectativa em 2021, a UGPN esteja produzindo. E este ano, faz parte do relatório, a Petrobras ia ter a decisão da empresa chinesa, que parece estar assinando positivamente, de fazer a parceria para fazer a refinaria. Não faz o menor sentido da gente exportar petróleo da forma que a gente está exportando e não refinar. Pô, a gente vende o produto bruto e importa ele refinado. Isso é uma destruição. Uma destruição. Nós estamos fazendo isso. E na nossa estratégia, o Comperj seria a nossa refinaria. E não somente a Reduc, que está lá no município de Duque de Caxias. Então, são essas 2 pontas do Comperj que a gente está perseguindo. Bom, são 12:30, agora vamos abrir para a pergunta. Posso sentar agora? Posso? Muito obrigado. Vai, chefe. Bom, Acende a luz aí. Acende ali, Toninho. Ali atrás, ó. Acende ali. Só rapidinho. Como se é atividade conjunta, eu queria convidar o Cossenza para fazer parte aqui também. Opa, isso. Vamos rapidinho. Eu acho que isso aí é de uma... isso é inestimável aí, a gente realmente passou uma manhã. Ah, perfeito, Tá, e eu queria também dizer o seguinte, que a gente vai colocar também no site da CEAERJ o relatório da CPI. São mais de 500 páginas, né? Então, além dessa transparência, vamos colocar também no site da CEAERJ. Bom, como essa atividade conjunta, o pessoal não está aí, o Caldo, eu também queria registrar aqui a presença aqui do nosso amigo aqui, Ricardo Maranhão, né, diretor da EPET, tá? Diretor do grupo de engenharia, né? É importante a gente registrar aqui a presença. Okay? Rapidamente, em algumas questões, nós vimos muitos números, isso vai ser de uma utilidade muito grande para a gente, mas essa questão da recuperação fiscal, em relação aos servidores, isso é uma maldade, não tem a dúvida, tem esse pacote aí, tem que ficar registrado que essa recuperação quer se dar em cima de você acabar com o serviço público, de você, de uma certa forma, vai prejudicar tremendamente a população.
E ontem, inclusive, na reunião que a gente teve aqui com o diretor de presidência, nós colocamos que o servidor não pode ser responsável exatamente por esse fracasso. Né? Até porque essa política econômica que está sendo colocada aqui no nosso país, crescemos menos de 1%, quando a projeção era 2,5%, então crescemos menos de 1%. É evidente que não vamos sair desse ciclo vicioso, né? Enquanto a gente tiver uma política econômica onde você industrialize o nosso país, que você possa realmente, em geral, você pague bons salários, né? Acho que é isso que falta aqui no nosso país. Nem essa questão do leilão que teve agora, a coisa ainda está numa polêmica grande. Acho que o Maranhão pode depois colocar alguma coisa sobre isso. A Petrobras foi ela que descobriu, foi ela que investiu, foi dinheiro nosso, dinheiro público. Entendeu? Então o pessoal está falando, mas o pessoal veio, foram dadas muitas, digamos assim, muitas garantias para a Petrobras, né? E a empresa teria que desembolsar muito dinheiro. O problema é que esse dinheiro, houve dinheiro público aqui investido. O pré-sal ele foi descoberto graças ao investimento pesado da Petrobras. É evidente que para você agora colocar esse petróleo na mão de outras empresas, né, você só colocar o canudo, tirar e mandar embora, isso é evidente que você tem que ressarcir. Então talvez um dos motivos aí, talvez aí por essa questão do governo, haja essa falta de credibilidade. Né? Então acho que isso aí é uma coisa que tem que ficar bem colocada. Entendeu? Bom, vamos abrir para as perguntas. Eu queria antes passar para o Cossenza, né? Que ele possa aqui colocar algumas questões, né? É o nosso presidente aqui do CREA. Bom, eu acho que, acho que eu vou adiantar da hora, eu prefiro ir para as perguntas, né? Agora tem nas reuniões de todos os presidentes de CREA, que a gente faz 2 em 2 vezes, uma coisa é certa: quem mais perdeu toda a crise que está havendo foi o Rio de Janeiro. Isso não tem dúvida nenhuma. E até eu agradeço aí ao deputado, que foi o primeiro que a gente procurou lá. Nós criamos a Frente Parlamentar em Defesa da Engenharia, né? E porque nós precisamos defender o Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro está quebrado mesmo. E me assusta quando você lê o relatório da CPI, dizendo que se nada for feito em 2020 o Estado está quebrado. Então eu prefiro até a gente abrir para perguntas. Tá bom? Obrigado. Bom, então vamos lá. Maranhão. Eu queria, no início, dar os parabéns ao nosso deputado Paulo. Patriota, é um homem ético e competente indiscutivelmente. E dizer o seguinte: o Brasil hoje está exportando 1.200.000 barris de petróleo cru sem refinar por dia. 1.200.000 barris de petróleo por dia. Isso é 45% da produção brasileira de petróleo. Quase a metade da produção brasileira de petróleo está sendo exportada sem beneficiamento. Isso é grave, mas é mais grave ainda se nós considerarmos que isso se faz com as refinarias da Petrobras 25% de ociosidade. Então nós estamos exportando cru, mantendo refinarias ociosas, 1/4 da capacidade de processamento da refinaria de ociosidade. E mais grave ainda, porque nós estamos importando 500.000 barris de derivados de petróleo, de gasolina, de óleo diesel, de querosene, de gás, de petróleo. Estamos importando 500.000 barris de derivados. Então nós estamos uma coisa pior que kafkiana, ninguém consegue entender, né, esse imbróglio, esse processo. Nós estamos reimplantando um modelo colonialista
na indústria do petróleo, né? Nós estamos desviando absolutamente a Petrobras dos seus objetivos para os quais ela foi criada. A Petrobras foi criada para garantir a autossuficiência do petróleo, dos derivados do petróleo, para gerar tecnologia, para ter compromisso com o desenvolvimento do país e das comunidades onde ela opera. A Petrobras tem que ter compromisso com o Rio de Janeiro, a Petrobras tem que ter compromisso com Macaé, a Petrobras tem que ter compromisso com onde existe Petrobras, ela tem que ter um compromisso, porque todas as empresas têm que ter um compromisso com as comunidades onde operam. Compromisso aí no sentido amplo, de cultural, econômico, político, sociológico, tecnológico, seja lá qual for. Né? Quero que você saiba bem, deputado, o seguinte: minha mulher diz: Ricardo, você casou com a Petrobras primeiro, depois comigo. Mas entre o Brasil, entre o Rio de Janeiro, entre a soberania nacional e a Petrobras, eu fico com o Brasil, com o Rio de Janeiro, com a soberania, e a Petrobras hoje ela está desfigurada. A Petrobras foi entregue ao mercado financeiro, a revistas que só pensam no lucro, que estão entregando o patrimônio da empresa, e essa gente tem que ser denunciada. Nós temos que denunciar. Essa Petrobras, que deve 7 bilhões de CMS ao Estado, e que diz que não deve porque está questionando, esta mesma Petrobras, de forma subalterna, de forma submissa, de forma de capacho, faz acordo nos Estados Unidos para pagar 10 bilhões, pressionado por Lava Jato e por outras coisas. Isso é uma coisa absolutamente inadmissível. Objetivando, queria fazer uma pergunta: 1.200.000 barris de petróleo por dia sendo exportados, me parece que há um abrigo de uma legislação que faz com que essa exportação seja feita sem se pagar qualquer tipo de imposto. Entra no caso aí da Lei Candir. Queria que você esclarecesse que a importação dos derivados também não há pagamento de imposto. Quer dizer, isso tem um impacto. Tudo que se arrecada em termos de imposto, direto ou indiretamente, termina nos municípios também, uma parcela pequena no Estado, no Fundo de Participação de Estados e de municípios. Então, é mais um prejuízo que nós temos que denunciar. Temos que denunciar e o leilão de ontem e o leilão de anteontem, né? Na realidade, o que está se passando para a opinião pública é uma questão que chega à opinião pública de maneira absolutamente superficial. Né? Está se prevalecendo do fato dos estados, do município, do Estado Nacional, do Estado da Federação e dos municípios estarem, grande parte, todos com o pilho na mão. Né? Então nós estamos vendendo uma riqueza extraordinária para receber os caraminguais aí que atendem a uma necessidade imediata. Se não houver um leilão, não tem dinheiro para pagar não tem dinheiro para pagar o aposentado, não tem dinheiro para pagar o pensionista. Né? Então, 106 bilhões, nós íamos entregar os 106 bilhões no leilão, 106 bilhões, nós íamos entregar 15 bilhões da sessão onerosa, mas, somando tudo, nós íamos entregar talvez 15 bilhões de barris a $70, é $1 trilhão que nós íamos entregar no leilão e graças a Deus, não apareceu ninguém, a Petrobras foi lá e papou o negócio. Né? E quando nós falamos de Petrobras, nós temos que considerar também que Petrobras hoje, um percentual muito alto do capital da Petrobras é estrangeiro. O professor Fernando Henrique vendeu as ações da Petrobras na Bolsa de Nova York, muitos anos atrás, 100 bilhões, vendeu por 5 bilhões de dólares. Então nós temos que considerar também que a Petrobras hoje, uma grande parte do recurso da Petrobras vai para estrangeiros também. Nós temos interesse que a riqueza do petróleo seja perpassada na maior quantidade possível para o povo brasileiro, do Estado, do município, enfim, da ciência e tecnologia. Né? E uma outra coisa, ontem já havia editoriais aí dizendo que o leilão fracassou,
Aí a gente tem que alertar os povos seguintes, né? E o problema da partilha versus o problema da concessão, você colocou aí, talvez você tenha razão, não me aprofundei nessa questão, que a concessão pode ser melhor para o Estado, mas vamos mudar a regra, porque a concessão tem um problema na concessão, que é o seguinte: na concessão, quem descobre o óleo se torna dono do óleo. Isso é uma coisa de uma gravidade extraordinária. O descobridor do óleo é o dono do óleo. E na partilha, quem descobriu o óleo não é o dono do óleo. O dono do óleo é o Estado brasileiro. Então, se nós tivermos no regime de concessão melhores condições, vamos alterar isso para manter a propriedade e, ao mesmo tempo, beneficiar mais os... Agora, só para concluir, estou sendo um pouco egoísta, o seguinte: como é que nós chegamos a esses leilões? É um leilão atrás do outro. É um leilão atrás do outro. O Temer e o Bolsonaro já fizeram 5 ou 6 leilões e o país já está exportando 1,2 bilhão. Já estão falando que o Brasil vai entrar para a OPEP. Bem, depois que a gente fizer a revolução, vai ser o Rio de Janeiro. Como chegamos a isso? Nós chegamos a isso dando 1 trilhão de isenção de impostos do Repetro até 2040. Nós chegamos a isso reduzindo ao mínimo os percentuais de conteúdo local. Ou seja, nós estamos reduzindo a participação das nossas indústrias, da nossa engenharia, das nossas prestadoras de serviços na indústria do petróleo. Nós estamos desconsiderando que bilhões e bilhões de dólares serão investidos no pré-sal e que esses bilhões e bilhões de dólares poderiam servir para formular uma política industrial para dar emprego, dar tecnologia para a engenharia brasileira. Então nós estamos dando isenção de impostos, nós estamos diminuindo a participação da indústria nacional, nós estamos, desculpe a expressão grosseiríssima, né? Estamos abrindo as pernas para trazer essa gente para cá, quando nós não precisamos fazer isso, porque nós estamos diante da maior descoberta de petróleo no mundo nos últimos 30 anos, onde não existe risco de espécie alguma, onde o único poço, que é o maior produtor do mundo hoje, chega a produzir 65 mil barris de petróleo por dia, e não precisa dar mais concessão de espécie alguma. Quer vir, venha, e eu vou impor as condições. Não quer vir, dane-se. Porque eu tenho a Petrobras aqui, que é líder mundial em exploração de petróleo em águas profundas, 3 prêmios, não precisa de vocês para nada. Pelo contrário, vocês só querem vir onde o óleo já foi descoberto, onde o óleo já está em produção. Este leilão de 106 milhões é no excedente da seção onerosa, onde já existem 4 plataformas colocadas lá pela Petrobras que estão produzindo. Nós estamos vendendo aquilo que já está em produção. Isso é um escândalo, isso é uma vergonha, isso é uma humilhação para o povo brasileiro. E essa cambada de entreguistas que tomam conta do país e que tomam conta da Petrobras estão fazendo isso. Então, objetivamente, vou responder a queria saber se as importações de derivados também têm isenção. Estou entendendo que a exportação de óleo cru, as importações de derivados e a exportação de cru tem isenção, quer dizer, mais um prejuízo que os estados e os municípios estão tendo. Bom, peço desculpa por ter me estendido um pouco, mas não peço desculpa pela emoção que me causa toda essa situação que nós estamos vivendo. Vamos lá, respondendo rapidamente ao nosso Ricardo Maré. Primeiro, dizer a ele que eu sou deputado estadual. Então eu casei com o Rio de Janeiro. Depois eu casei com todo mundo. Uma opção de mulheres, diferentes. Casei com o Brasil, com a soberania nacional. Estou casado mesmo com o Rio de Janeiro. E rapidamente eu fiz aqui umas contas. 1 bilhão, 1 milhão e 200 mil barris que a gente exporta, 80% na média sai do Rio de Janeiro. É 1 milhão daqui. Um barril a 50 e o dólar a 4,
grosso modo, a gente está abrindo mão dos 5 bilhões por ano de impostos. Posso ter errado aqui, fiquei rapidamente. Menos que isso não é. E os derivados que nós importamos é cobrado a alíquota no destino, está na Constituição. Quem mais consome não é o Rio de Janeiro, é São Paulo. Então, na balança do que a gente deixa de ganhar e o que a gente perde, nada disso é vantajoso para o nosso Estado. E partilha versus concessão, eu analiso sob o ponto de vista do que é melhor para o Estado. Porque eu acho que a nossa, agora tem mudado um pouco, a nossa bancada federal ela tem um erro imenso. Alguns dos mais preparados querem discutir o Brasil. E os menos preparados querem discutir o fisiologismo. Tomar lá da cá. E ficam poucos para discutir o Estado. O senador, com as devidas diferenças, é a mesma coisa. A gente precisa botar o pé no chão. Essa entrevista que eu fui dar foi sobre o PEC da reparação. Quando da deputada Clarissa Garotti, que é uma discussão muito boa. Quando mudou a capital da República para Brasília, a União fez um fundo especial para abastecer o Distrito Federal para pagar as forças policiais de lá. São as melhores remuneradas do Brasil. A capital foi embora daqui, prejuízo incalculável para a gente, perda de ministérios, empresas, que é atividade econômica, e desse fundo não ficou R$1 para pagar o nosso sistema de segurança. Então essa PEC da reparação, a gente participa desse fundo. Então, a atividade de óleo e gás é muito importante para o Rio de Janeiro. 80% aqui. E a gente tem que cuidar disso exatamente com a ótica das nossas receitas do Estado e dos municípios e com a ótica do desenvolvimento. Porque, querendo ou não, 20, 30 anos, e a gente não vai estar mais aqui, pelo menos eu